Olá! Nessa aula nós criaremos o arquivo setup.py para nos prepararmos para o envio do nosso pacote para o PyPI. Então eu lancei essa issue aqui, número 18, por essa razão. Portanto, eu vou criar uma branch de número 18 para que possamos trabalhar. O arquivo setup.py define as configurações do seu pacote no PyPI. Eu sempre uso um modelo que eu copiei do Iambink, esse que está aqui. Então eu vou copiar o conteúdo desse arquivo para dentro do nosso projeto. Vou criar o nome do arquivo como setup.py. Precisa ter esse nome. Vou copiar o conteúdo do arquivo para que nós possamos investigar. Então esse arquivo já define uma porção de valores padrão para o nosso pacote. Então, por exemplo, veja que ele está criando uma lista de arquivos que ele vai ignorar, que são os arquivos compilados do Python, assim como alguns outros diretórios, como build ou dist, que nós vamos inclusive construir, e outras informações. Aqui você tem uma função para construir os dados. Veja que inclusive tem aqui a menção do criador, Iambink e contribuidores, que ele escreveu para o projeto Python Paste. E existe uma porção de código aqui. Mas o importante está aqui embaixo. Olha. É por isso que eu gosto desse modelo. Ele já tem todo o template de instalação aqui. Então, este primeiro elemento aqui é o nome do pacote que você pretende fazer o upload para o PyPI. No nosso caso aqui, lib Python Pro, que está aqui fora. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vou copiar então o lib Python Pro como sendo o nome deste pacote. E o que acontece é que às vezes o nome do pacote em si no PyPI às vezes é um pouco diferente do nome desse pacote aqui, mas na maioria das vezes é igual. Quando é igual, você pode inclusive já colocar aqui um package, ou seja, o nome do projeto no PyPI, o que você vai rodar pip install nome do seu projeto. Quando é o mesmo, você pode então copiar o mesmo nome aqui do package. Depois você tem uma descrição do projeto, e aí normalmente você pode utilizar até uma descrição que você já tenha escrito no seu README. Então esse aí é o módulo, então eu vou colocar aqui uma descrição para o meu projeto. Depois disso você tem o autor, no caso aqui sou eu mesmo. Você tem o e-mail do autor, no caso aqui eu vou alterar para o meu endereço renzo@python.pro.br. Aqui você tem a URL do seu projeto, então eu vou copiar aqui a URL do GitHub para que conste o código. E aqui tem uma parte interessante que ele está importando um pacote programaticamente, que é justamente o meu pacote lib Python Pro, e está investigando um atributo chamado dunder version, ou seja, o Iambink gosta de colocar a versão dentro do próprio pacote. Então nós teremos que editar o dunder init no pacote lib Python Pro para que ele contenha um dunder version, que é esperado pelo pacote setup.py. E aí eu vou jogar um valor aqui de versão 0.1, porque a gente ainda está em beta e essa é a primeira versão que a gente pretende colocar lá no PyPI. Então, retornando aqui ao PY, eu satisfiz esta condição. E aí, essa função setup vai configurar o nosso pacote. E ela, inclusive, está utilizando vários valores que nós já criamos aqui em cima, como o nome, a versão, a descrição. Contudo, vamos aproveitar esse código para fazer algumas pequenas alterações. Então aqui no long description, para esse projeto, eu tinha deixado a URL mesmo. Só que o legal é que ele tenha uma descrição. E na realidade, nós já temos o arquivo readme na raiz do projeto que possui a descrição longa. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função read, que está presente aqui, foi criada pelo próprio autor para ler o conteúdo de arquivos que estejam na raiz do projeto para ler o arquivo readme.md. Então ele vai colocar como descrição longa do nosso projeto o próprio conteúdo do readme. Além desse parâmetro, existe um outro conectado com esse daqui, que é o long description content type, que vai dizer qual que é o tipo do conteúdo. Antigamente, o setup.py conseguia fazer o parsing apenas de arquivos no formato RST, mas agora ele permite também
no formato Markdown. Então, por isso eu acrescentei aqui o Long Description Content Type Text Markdown. Aqui nós temos o autor, o e-mail. Para a licença, na realidade, nós também temos um arquivo license, que foi criado dentro do nosso diretório quando nós criamos o projeto no GitHub. Então, existe aqui o license. Então, eu vou utilizar o próprio read para também ler o conteúdo dessa licença e acrescentar no meu pacote. Aqui existe a URL do projeto, pacotes que vão ser excluídos aqui, no caso de teste, os pacotes com dados a serem acrescentados. E aqui existem também uns classificadores para que seja feita a busca no PyPI e você tem esses classificadores para que a sua biblioteca seja encontrada. A lista desses classificadores se encontra aqui neste link, com todos os classificadores. Então veja que nós temos aqui o status de desenvolvimento, onde eu vou colocar aqui esse segundo, que seria um pré-alpha, inclusive. Então ele não está estável, ele é um pré-alpha. Veja que nós temos ali a parte de ambiente. Por enquanto é uma aplicação de console, então eu vou copiar este classificador. Então está aqui. Qual que é o público-alvo? Eu vou deixar realmente a developers. Aqui existe um classificador com relação à licença, que está como BSD. A licença do projeto é a AGPL, então eu vou copiar aqui a licença correta como classificador. Deixa eu editar aqui o setup, a licença. Sistema operacional é independente. Linguagem de programação, e você consegue inclusive colocar aqui que é o Programming Language, no nosso caso, para o Python 3.6 também. Então você pode incluir inclusive a versão para ser mais específico, já que nós utilizamos F-Strings e elas estão disponíveis apenas a partir do Python 3.6. E aí existe também a parte do framework. Então, se você estiver utilizando algum framework que esteja aqui presente, então, por exemplo, se o seu projeto for Django, você consegue inserir aqui, inclusive, classificadores conectados ao framework que você está utilizando. Eu vou incluir aqui o framework PyTest, porque nós vamos utilizá-lo para os testes em si, então eu vou deixar aqui no framework PyTest. Além desses classificadores, existe um importante parâmetro que é o Install Requires, onde você vai dizer quais são as bibliotecas das quais a sua lib depende. Existem aqui várias filosofias e eu vou te passar a minha. Nós já temos as dependências do nosso projeto listadas aqui no Requirements. Então tem gente que vai e copia simplesmente essas dependências do Requirements lá para dentro do setup. Só que a forma como eu vejo esses arquivos é a seguinte: o Requirements ele não fica disponível em termos de pacote no PyPI. O Requirements é utilizado para quem vai fazer melhorias na sua biblioteca. Então a desenvolvedora que for mexer no seu pacote, ela vai poder baixar o pacote e escolher instalar o requirements.txt ou o requirements-dev.txt. E quando você está trabalhando com um projeto, você quer ter um build determinístico, ou seja, com todas as versões exatas que o projeto utiliza. Já quando nós estamos falando de setup, a gente está falando que alguém vai utilizar a nossa biblioteca instalando do PyPI. Aqui, a ideia já não é ter um build determinístico, mas sim a utilização da sua biblioteca. E pode ser que exista alguma outra biblioteca que dependa também das outras bibliotecas que você instalou. Por exemplo, essas daqui foram instaladas por conta da instalação do request. Então pode ter uma outra biblioteca que, por exemplo, utilize esse Chardette aqui numa versão diferente. Então, se você explicitar a versão das suas bibliotecas aqui no Install Requirements e bibliotecas diferentes dependerem de versões diferentes, você não vai conseguir instalar aquela biblioteca no seu projeto e utilizar, porque cada lib depende de uma versão. Portanto, o que eu faço aqui? Eu sempre coloco aqui as dependências em alto nível, sem colocar a versão. Então, por exemplo, a biblioteca que nós dependemos nesse momento é a biblioteca requests.
Inclusive, a versão que nós temos no Requirements para ela é a 2.18.4. Você poderia aqui, na minha opinião, no máximo colocar um maior ou igual a esta biblioteca. Significaria que a versão que seria utilizada teria que ser uma versão maior que a biblioteca atual. Então, no máximo que você pode fazer isso, ou até colocar menor que a 3.0, porque aí na 3.0, de repente, a biblioteca muda como um todo e passa a quebrar os projetos. Mas então eu costumo criar aqui dependências sem definir qual é a versão específica daquela biblioteca, para que então você tenha uma possibilidade de que essa biblioteca seja utilizada em conjunto com várias outras, sem ter problema de conflito de versão de bibliotecas. Então, a partir desse momento, a nossa lib possui um setup.py com as informações do nosso pacote, que vai permitir a instalação do mesmo.